Oi pessoal, tudo certo? Vamos fazer uma aula de exercício para lembrar um pouquinho lá de respiração celular aeróbia? A gente falou para você que os dois fenômenos, tanto respiração quanto fotossíntese, são bastante relacionados, né? Por que será, pessoal? Porque percebam, né, e a gente já havia falado sobre isso, que o que é produzido na fotossíntese pelos seres autótrofos são utilizados, né, pelos seres heterótrofos. Então, o que a planta produz mesmo através da fotossíntese? Produz N moléculas de glicose e oxigênio. E é justamente isso que nós utilizamos no processo de respiração celular aeróbia para a produção de energia, tá? Então, por isso a gente vai fazer um exercício aqui bem bacana. Eu convido vocês a pegar a apostila, na página 60, lá na hora do estudo. Aqui nesse exercício aparece, ó. Lembram dessa organela aqui? Oh, deixa eu esticar o negócio aqui, ó. Lembram dessa organela? Esse aqui é o cloroplasto, né, gente? E aqui a mitocôndria. Então, cloroplastos nos seres autótrofos, mitocôndrias tanto nos autótrofos quanto os heterótrofos, tá? Lembre-se que a planta, ela também faz a respiração celular aeróbia, né, pessoal? Então, mitocôndrias existem tanto nas células vegetais quanto animais. A planta, aquela produção de glicose e de oxigênio que ela faz durante a fotossíntese no interior dos cloroplastos, ela também vai utilizar uma parte na mitocôndria para obtenção de energia, para o seu crescimento, desenvolvimento, reprodução, tá? Então, bacana isso, né? Então, é um processo de energia e para os seres, né, de forma geral. Muito bem, vamos deixar de conversa, vamos fazer exercício então, né? Diz o seguinte lá, ó, respiração e fotossíntese são fenômenos bioquímicos que interagem sinergicamente, um fornecendo matéria-prima para as necessidades do outro, né? A figura abaixo apresenta o esquema de um cloroplasto e de uma mitocôndria, participantes desses fenômenos, e uma representação bioquímica de relação entre os dois processos. Sobre esses fenômenos, podemos fazer as seguintes afirmações. Bom, diz o seguinte lá, o processo bioquímico que ocorre em A é essencial para a função dos organismos produtores na cadeia trófica. Então, com certeza, né, gente, é essencial, né? Então, o que acontece aqui, né, a produção, percebam aqui, a produção de glicose e de oxigênio é essencial para os organismos aqui, tá? Aí que fazem parte das cadeias alimentares, né? Então, tá certa essa questão. Próxima, o processo bioquímico que ocorre em B é encontrado apenas nas células animais. Então, como a gente já falou para você, né? Não, planta também tem mitocôndria, obviamente, né? Ela também precisa obter energia. Lembre-se que fotossíntese não é produção de energia, a fotossíntese, claro, lá numa das etapas da fotossíntese vai haver energia para a realização da segunda etapa. O objetivo primordial e importantíssimo da fotossíntese é a produção de alimento e liberação de oxigênio como consequência, tá? Então, a produção de energia vai acontecer na mitocôndria, então por isso que a planta tem também, ok? Muito bem. E nada de me dizer, né, pessoal, que planta faz fotossíntese de dia e respira de noite. A planta tem que sim fazer fotossíntese durante o dia, porque ela depende da luz, né, naquele primeiro momento, depois o processo ali, a segunda etapa vai acontecendo algum tempo depois. Enfim, mas planta respira o tempo todo como nós, tá? 24 horas por dia, ok? Obtendo energia aí para as suas funções. Muito bem, então o número 1 ali do parênteses está errado, tá? Então B não tem só em células animais, não, em vegetais também. Próxima, embora a relação entre A e B seja cíclica, ela só se mantém com energia externa que é capturada por A e acrescentada ao sistema. Com certeza, né? Precisa da energia luminosa, toda a vida na Terra, em última instância, vai necessitar do Sol, porque é o Sol que vai fazer o processo de fotossíntese funcionar e assim você tem os autótrofos servindo para os heterótrofos, tá? Então tá certa. Próxima. Na figura, C6H12O6 é resultante do processo de gás carbônico, água e energia solar nas mitocôndrias dos vegetais?
Não, né, pessoal? A glicose é resultante do processo de fotossíntese através lá da reação entre gás carbônico e água, que são os reagentes da planta, né, na fotossíntese. Tá errado. Próxima. A reação química que ocorre em B, na mitocôndria, pode ser representada pela equação, né? Oxigênio, glicose, resultando em gás carbônico, água e energia. Correto, né? É a equação geral lá da fotossíntese que a gente já viu na aula passada. Então, ficaram corretas aí a 0, a 2 e a 4, tá? Muito bem, a gente vai passar para o exercício número 13. O 12 a gente já havia feito. As figuras abaixo são micrografias eletrônicas de duas estruturas celulares. Ó, novamente está mostrando para você mitocôndria e o cloroplasto, tá? Sobre a fisiologia, né, sobre a função dessas duas organelas e a morfologia dessas estruturas, a forma, o aspecto que elas têm, é correto afirmar. As duas estruturas estão presentes nas células em geral? As duas estão presentes nas células em geral? Cloroplasto não tem nas células animais, então não, né? 2. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto possuem dupla membrana de constituição lipoproteica? Sim, né, pessoal? Ambas organelas possuem membrana interna e externa. Perfeito. Na matriz mitocondrial, ocorre a quebra de molécula de glicose para obtenção de energia pelas células. Aonde que ocorre a quebra da molécula de glicose? É na matriz mitocondrial? É aqui na matriz? Não, né, pessoal? A quebra da glicose ocorre lá no hialoplasma, no citossol, fora da mitocôndria ainda, tá? Então, tá errada essa questão. Viram como é importante o que eu comentei com vocês, saber o nome das fases, saber onde elas acontecem e um ponto importante dentro de cada uma delas, tá? Então, a 4 está errada. A 8. No interior dos cloroplastos ocorre a quebra das moléculas de água, as quais fornecem hidrogênio para a formação da glicose. Lembram disso da fotólise da água, libertando os hidrogênios, né? E libertando o oxigênio, né? Então, certinho, ok? Os hidrogênios lá vão fazer parte da molécula de glicose. Então, ficaram... Opa, tem mais para o outro lado, né? Então, vamos lá, na sequência. 16. Nas mitocôndrias, ocorre transformação do dióxido de carbono em açúcares? Não, né, pessoal? É o açúcar produzido na fotossíntese que vai ser degradado lentamente, libertando o gás carbônico. Então, tá errado. Próxima. Moléculas de glicose originadas pelo processo de fotossíntese, pelos processos de fotossíntese lá, podem ser acumuladas na forma de amido ou constituir a celulose. Lembram que a planta produz lá aquele gliceraldeído, que daí vai ser transformado lá em sacarose, a sacarose origina glicose, frutose, essas moléculas também vão formar amido na planta, vai formar a celulose. Amido e celulose são polissacarídeos, são carboidratos, tá? A própria planta produz, afinal de contas ela é um ser autotrófico, né, gente, autossuficiente. E outros também compostos vão ser produzidos a partir daí, tá? Então, tá certa a questão. Próxima. A clorofila é uma proteína presente nas mitocôndrias? Não, né, pessoal? A clorofila está presente nos cloroplastos, lá nos tilacoides, tá? Então, tá errado. Então, ficaram corretas aí, vamos ver? Questão 2, 8 e 32. Próximo exercício. Sobre o processo de obtenção de energia, obtenção de energia pelos seres vivos é correto afirmar. Tudo está certo, menos o quê? Exceto. Vamos ver qual que está errado, então. Eu pergunto para vocês, a respiração anaeróbica, ou anaeróbia, tá? É o processo de extração de energia de compostos orgânicos, por exemplo, a glicose, sem a utilização do oxigênio como aceptor final de elétrons. Tá certo isso, né? A aeróbia tem o oxigênio que entrou lá, aceptou os elétrons, formando água, e na anaeróbica não tem oxigênio, então não vai acontecer isso. Então, isso está certo. Vamos para a letra B. A respiração aeróbica compreende 3 fases, que ocorrem no interior das mitocôndrias: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Se não fosse só uma coisinha, essa questão estaria certa. O que está errado aqui, minha gente? Cuidado, hein? Né? Essa questão diz assim: a respiração aeróbica compreende 3 fases que ocorrem no interior da mitocôndria. 2 fases ocorrem no interior, que é o ciclo de Krebs na matriz e a cadeia transportadora de elétrons nas voltinhas lá na membrana interna
que é na crista. Mas a glicólise ocorre fora da mitocôndria, pessoal, lá no citosol. Olha quantas vezes a prof está falando, né? Por isso que, às vezes, eu sei que é cansativo ser repetitiva, mas é porque ajuda a memorizar, tá? Então, a glicólise ocorre fora da mitocôndria. Então, essa vai estar errada. E é essa que você vai marcar, porque ele diz assim, são todas certas, exceto essa letra B. Vamos só olhar a letra C, o que diz lá. A quebra da glicose, através da fermentação, produz 2 ATPs como saldo energético. A gente não viu ainda a fermentação, isso vai ser assunto de uma próxima aula, mas está correto. E na letra D diz que, ao contrário da fermentação alcoólica, a fermentação lática não produz gás carbônico. Também está correto isso, tá? Então, mas como fermentação a gente não viu, então não se preocupem com isso por enquanto. Então, aqui você vai marcar aí a letra B de Bosque. Galera, eu quero que vocês deem uma olhadinha num último exercício comigo, e esse exercício vai estar lá no caderno de atividades. Já te digo a página. Lá no caderno de atividades, na página 26. Esse aqui é o exercício 25, mas vamos fazer o 24 antes ali, ó. Com relação à energia das reações químicas que envolvem a fotossíntese e a respiração celular aeróbia, é possível afirmar que os 2 processos são endergônicos. Vocês lembram disso? Nós vimos também lá na aula de metabolismo, tá? Endergônica é aquela reação que vai absorver energia, tá? E exergônica é aquela reação que vai liberar energia. Então, não, né? Vocês lembram aí, a fotossíntese é o quê? Endergônica ou exergônica? A fotossíntese é endergônica, absorve energia luminosa. E a respiração celular, ela é exergônica, porque ela libera energia para ser armazenada nas moléculas de ATP. Então, a gente tem que escolher a alternativa que fale isso. Então, olha lá, letra D de dado. A fotossíntese é um processo endergônico e a respiração celular aeróbia é exergônico. Tudo certo? Muito bem, vamos para o número 25. Pessoal, aqui você tem aí de novo uma célula parcial, né? Mostrando para você também aqui uma metade de uma mitocôndria, tá? A membrana externa, a membrana interna, né? As voltinhas, as cristas, o meio da mitocôndria, tá? Então, aqui de uma forma bem simplificada o processo de respiração celular aeróbia. Então, percebam aqui a glicólise é a primeira etapa. Ó, gente, é bacana esse aqui, porque você vê que ela acontece lá no citosol ou no hialoplasma, tá? Então, a glicólise é aquela etapa lá que vai ocorrer a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas menores, que é o ácido pirúvico ou piruvato, tá? C3H4O3, lá 2 moléculas dessa substância, né? E já a produção de um pouquinho de ATP e a remoção lá de prótons e elétrons pelo NAD, tá certo? Muito bem. Aí, o ácido pirúvico penetra na mitocôndria, se difunde lá para dentro da mitocôndria. Lá, o que vai acontecer com esse piruvato lá? Ele vai ser oxidado, ele vai sofrer lá um processo lá, uma preparação para que ele possa fazer parte das demais reações químicas, melhor falando. Então, o que ele vai fazer lá? Ele já perde uma molécula lá de gás carbônico, ele fica só com 2 carbonos ao invés de 3. Aí ele tem que se unir à enzima para poder participar das reações, tá? Que é aquela coenzima A. Junta tudo, o acetato ou acetil com a coenzima A, fica acetil coenzima A. Então, ele está preparado agora para fazer parte das demais reações químicas. Ocorre também lá um processo de desidrogenação, o NAD, né? Também pega lá os prótons e elétrons de hidrogênio. Bom, e aí o que acontece aqui? Lembram? O acetato ou acetil se liga lá com ácido oxaloacetato e depois se liga, né? Formando, né, esse composto com 6 átomos de carbono, formando ácido cítrico. E aí, somente a partir do ácido cítrico é que as enzimas conseguem trabalhar, liberando o restante dos carbonos, né, que havia nesse acetil, né, e eles serão liberados na forma de CO2, como a gente já viu. E também vai ocorrer as desidrogenações pelo NAD e pelo FAD, né, transportando aí os prótons e elétrons de hidrogênio, tá? Bom, liquidamos aí o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, por fim a cadeia respiratória, então, aonde vai haver a participação dos NAD e FAD. Então, eles vão fazer o transporte dos elétrons lá nas membranas, né, onde tem os aceptores desses elétrons,
Durante todo aquele percurso, os elétrons liberam energia, né, para o bombeamento de prótons. Os prótons, passando pela ATP sintase, produzem energia e no penúltimo aceptor lá de elétrons, ele passa um par de elétrons para o oxigênio, né, os prótons se unem formando as moléculas de água, tá? Então, bastante energia, né, produzida em todo o processo aí. Então, vamos lá, vamos ver o que o exercício está pedindo. O que é respiração celular aeróbia, pessoal? Então, é um processo que a célula realiza, tá, para a produção de energia, pessoal, através da quebra, da oxidação da molécula de glicose na presença de oxigênio. Então, isso seria aí a respiração celular aeróbia, né? Energeticamente, qual é a etapa mais vantajosa? A etapa mais vantajosa é a cadeia respiratória. Qual é a função dos compostos NAD+ e FAD+? Eles são os transportadores de hidrogênios, pessoal. São moléculas aceptoras transportadoras de hidrogênio. Em que local ocorrem as seguintes etapas? Então, a glicólise, lá no hialoplasma ou citosol, tá? Ciclo de Krebs, aqui no meião, na matriz mitocondrial. Cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, na membrana interna, tá? Na membrana interna, principalmente nas cristas mitocondriais. Em qual das etapas ocorre a fosforilação oxidativa? É na cadeia respiratória, tá? Na cadeia respiratória, em que vai ser formado, né, o ATP em grande quantidade e o oxigênio entra formando água. Tá legal? Bom, gente, tem vários exercícios aqui, tá? Se vocês puderem ir fazendo, menos os de fermentação, porque a gente não falou sobre isso ainda, mas a gente vai fazer mais aula de exercício para recapitular tudo isso, tá? Tem ainda o 29 na página 27 que dá para a gente fazer agora. Em uma célula vegetal, o gás carbônico liberado a partir das reações que ocorrem em uma organela, é utilizado em reações que ocorrem em outra organela, 3. Então, qual será a organela que vai liberar o gás carbônico? É a mitocôndria, né, pessoal? Que sai no ciclo de Krebs, tá? E daí, qual é a organela que vai utilizar? Seria o cloroplasto, né, para fotossíntese. Fazendo essa associação, vai ficar a letra B, de Bosque, né? A mitocôndria e o gás carbônico liberado é utilizado na organela 2 para a realização da fotossíntese, tá? Então, 29 ficou a letra B. Pessoal, então, espero que vocês tenham entendido aí, né? Desculpe ser repetitiva, mas às vezes é assim que a gente vai memorizando e aprendendo um pouquinho melhor, tá? Então, agora é com vocês e deixem dúvidas para mim lá na sala virtual e a gente pode ir se comunicando por lá, tá bom? Então, um beijo para vocês e até uma próxima aula.